Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais esta live, desta série, né, Amorintos, qual a gente está fazendo em um percurso muito especial, né, desde a explicação do que é o Amorintos, nossa proposta e alguns aí pilares, elementos que para nós é muito importante, né. Então é realmente uma live, se você perdeu as outras, né, faço o convite que você assista, né. E essa live é a última deste momento, é a última, né, que nós estamos fechando. E qual é o tema de hoje? Amadurecimento em missão. Então, já te falo, vai valer muito a pena, acompanhe nós aqui, né, me acompanhe neste momento. Mande as suas perguntas, dúvidas aí nos comentários, vai ser uma alegria estar podendo te responder. Nos acompanhe também nas outras redes sociais, não só aqui, né, no YouTube, mas também no Instagram, no Twitter, sei lá aí, o X, enfim, como que tá agora. Mas também tu pode nos acompanhar mais próximo, né, através na descrição desse vídeo está o link para nossa landing page. Lá você encontra a nossa página, também você entra num grupo exclusivo, né, do Amorintos, você vai ficar sabendo em primeira mão aquilo tudo que a gente tem programado, planejado, os convidados, você sempre sabe antes, enfim. Tu tá mais próximo ali, você pode entrar também em contato diretamente conosco, né, então fica aí. E claro, para hoje, para agora, neste momento, não se esqueça, se você não é inscrito, você está chegando agora neste canal, se inscreve neste canal, deixa o seu like. Isso para você não custa nada, mas para nós é muito importante para a gente poder aí também continuar desenvolvendo, né, este trabalho, essa proposta e, por que não, esta missão também. Vamos lá, né, se inscreva e vamos para os nossos patrocinadores. Quem já sabe aí sabe de que estamos falando, ou de quem estamos falando. Primeiramente, é daquele, né, de Deus, que nos dá aí as qualidades, capacidades, né, os dons, os talentos para estarmos aqui falando com vocês, para podermos estar transmitindo, né? Eu diria assim que é o doador de todos os dons, né? Diria não, é o doador de todos os dons, que também nos deu a graça de ter contato com esses, eh, né, essas experiências, mas também ele dá e esses conhecimentos e a gente pode ter também transmitido para vocês. E se você, né, deseja aí, né, fazer terapia, já está pensando nisso, deseja fazer a psicoterapia, entre em contato com este número aqui, está aqui embaixo, ou com aqui, ó, QR Code, ó, bonitinho, com o QR Code, eh, ali você vai estar falando diretamente com o Otávio, né. O processo de psicoterapia é um processo importantíssimo para justamente isso que a gente vai falar nessa live de hoje, esse processo de amadurecimento. Amadurecimento não é um fato, eu não termino a minha vida, não sei, amadurecer até os 30. Nós somos chamados a amadurecer até ali o último momento de nossa vida, enquanto nós estivermos vivos nessa face desta terra, nós podemos e somos chamados a amadurecer. E é algo que pode, né, uma ferramenta que pode muito ajudar nesse processo é fazer terapia. Então, se você se interessa, se você tem um desejo, entre aqui em contato, você vai estar falando diretamente com o Otávio. E também não é só de processos, né, mas também é de comemoração, é de vida que a gente fala aqui neste momento, né. Então, fica aí a sugestão de presente muito especial, né, que é um terço personalizado, ou seja, não é qualquer terço. É aquele terço pensado para você ou para aquela que você quer dar, né, naquela circunstância específica, né. Se você é noivo, você vai casar, tá aí como eu, partilhando deste momento tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão ansiolítico, né, que só, enfim, mulherada já se viu, né. Mas se você quer ali, pensou, tem um desejo, eu convido a você ter o seu terço para este momento, né, entrar ali com o seu buquê, com o seu terço, entre em contato comigo, fala: "Ai Camila, eu gostaria prata, eu gostaria dourado, eu gostaria com pérolas, cristal", enfim, a gente vai estar conversando, alinhando, colocando relicário, enfim, né. Você pode estar aí falando comigo e nós vamos estar criando, né, montando esse terço exclusivo para você. Também, né, "Ah, é só para noivas?" Não, faço também para outras ocasiões, é só entrar em contato comigo, a gente conversa e
montamos aquele texto bem especial. Mas então, bora, gente, é isso, né? Então, neste tema de hoje, nessa live de encerramento, né, dessa série Amorintos, nós vamos falar sobre amadurecimento pessoal e como encontrar a missão de vida, né? Eu vou estar aqui também me baseando, claro, ali também na logoterapia, né? Então, vamos lá. Vamos pra gente estar falando, eu não tá falando amadurecimento e pensando uma coisa, você me ouvindo e pensando em outra, e provavelmente esse desencontro vai ficar cada vez maior se assim continuarmos. Vamos alinhar. O que é amadurecimento? Gente, eu posso falar que essa palavra eu gosto muito dela. É um processo. É um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Há um amadurecimento verdadeiro, não só quando eu, por exemplo, né, poderia colocar ali também, né, um desenvolvimento intelectual, não só quando eu desenvolvo, por exemplo, academicamente, né, ali como, por exemplo, né, no meu caso, como psicóloga, desenvolvo ali nos estudos, busco fazer minha formação, tal. Se eu fico me foco só nessa parte, mas eu descuido, por exemplo, do meu desenvolvimento emocional, ou se eu descuido da minha saúde, eu não tô amadurecendo. Eu tô desenvolvendo uma parte, mas amadurecendo eu não tô. E muito provavelmente, eu desenvolvo muito intelectualmente, mas eu não desenvolvo as minhas capacidades humanas de socialização, de interação, de comunicação. Pouco vai me adiantar aquilo que eu sei, porque eu não vou saber comunicar, não vou saber interagir com as outras pessoas. Então, um amadurecimento verdadeiro, um amadurecimento real, é aquele amadurecimento que a pessoa vai se desenvolvendo em todas as áreas da sua vida. Ela não está fechada numa única questão, né? Isso é bem importante. Peraí, que eu lembrei de uma coisinha aqui, vou querer colocar aqui só para mim não esquecer para vocês. Deixa-me ver aqui. Ótimo, deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que vai ser bem bacana. Peraí, 2 segundinhos, senão, olha, quem já me conhece sabe, senão depois eu me esqueço e já era. Bom, então um verdadeiro amadurecimento é esse amadurecimento que eu desenvolvo em todas as partes, em todas as facetas, em todas as dimensões. E ali é um processo. Que eu tô querendo tanto enfatizar com isso, e eu falo muito com aquelas pessoas que eu acompanho, nós não somos interruptores. Então, se eu entendo algo, pluf, acendeu a luz. Esse comportamento ele não é saudável, ele é disfuncional, sei lá das quantas, eu puf, apago aquela luz. Então a gente não é assim. Nós somos seres de processo. Por mais que eu compreenda que tal fazer exercício é bom, se eu não tomar todo dia a determinada determinação, eu gosto dessa frase de Santa Teresa, que ela falava, eu vou acabar não fazendo, vou acabar deixando. Então não adianta, né, ficar só no campo ali da teoria, mas é importante a gente colocar ali na prática, na ação. Ok. E qual é a importância, né, do amadurecimento, né? Eu falei, né, só isso. Peraí, deixa-me ver das ideias, né? Então a gente colocar em prática, mas também que seja algo, é um processo que eu vou vivendo. Eu faço esse propósito de fazer exercício, então eu vou lá constante. Já tem um dia que eu falho, ok, todo mundo falha, levanta, recomeça e segue, né? Isso que é importante, né, nesse processo. Então ele é um processo. Eu compreendi que tal comportamento ele é disfuncional, né? Mas provavelmente nesse percurso eu vou estar percebendo esse comportamento disfuncional. Gente, espera aí só um momento. Espera aí, só um momento. Otávio, qualquer coisa pare. Aí você fala ali, eu fui lá desligar. Ótimo. Perdão, gente, eu tive esqueci aqui que o relógio ali, ele tocou. Então, nós somos seres aqui que a gente precisa desse processo, né? Retomando, né? Que ele seja. Eu compreendo que um comportamento ele é disfuncional, provavelmente quando eu começo, primeiro eu vou ter uma consciência disso.
depois eu tenho que aceitar realmente, tipo, eu faço tal coisa que me prejudica. Ou que, tipo, cara, eu faço tenho um comportamento, sei lá, eu sempre falo, eu nunca presto atenção genuína no outro, né. Então eu posso, eu falei: "Não, coloco, né, vou prestar atenção, coloco o propósito, né, a meta ali de buscar estar mais inteira naquilo que eu tô fazendo, quando estou eu com outra pessoa, dar aquela atenção, né, exclusiva, me interessar pelo outro". Mas eu vou perceber que nas conversas, cara, eu falei de novo com fulano e nem prestei atenção no que ele tá falando. Daqui a pouco eu tô ali nem prestando atenção com ele, uma outra vez, ele no meio da conversa, "Opa, espera aí, deixa eu dar atenção de volta, tipo, prestar atenção aqui bem no que ele tá me falando, ok". E assim vai, meio que durante. Posteriormente, eu falei assim: "Nossa, eu já sei que eu vou falar com o ciclano, então deixa eu, né, vou resolver aqui, na hora que eu estiver falando, vou desligar o celular para me prestar bem atenção no que ele tá falando", enfim. A gente consegue, eh, prever, né, mas esse processo você pode perceber, nós antes veio por um processo de uma tomada de consciência, depois de uma aceitação daquilo, deste fato, né, dessa característica, dessa algo que eu preciso amadurecer, que eu preciso desenvolver em mim. Provavelmente aí depois eu vou estar percebendo ele depois de eu ter feito, durante a ação, provavelmente aí mais com mais exercício começar a perceber antes de agir, né. Bueno, e qual é a importância, né, de a gente falar sobre amadurecimento? Ele é crucial para que a gente possa, né, viver uma vida integral, né, uma vida coerente, coesa, plena, né, uma vida com sentido, né. Vocês podem perceber que durante as lives que eu gravei, as lives que o Otávio gravou, essa palavra sentido, apareceu muitas vezes aqui, né. Então: "Ah, Camila, mas eu já meti o pé na jaca, eu já fiz tanta coisa, eu não sei lá o que, eu sei lá das quantas", né. Um exemplo que eu falo: "Não perca a esperança, sempre há tempo. Sempre enquanto você tá vivo, você pode amadurecer". Tenha isso. Enquanto sempre: "Ah, eu tô bem". Se você se sente bem, eu falo: questione-se, porque sempre tem alguma coisa que nós podemos melhorar. Mas se pra você que acha que já não tem o que, eu falo: preocupe-se, porque você tem o que melhorar. Se você tem consciência, continue buscando. Se você acha que você não tem jeito, ó, tô aqui pra falar, você tem jeito. Você pode desenvolver, você pode amadurecer, você pode ser cada vez mais uma pessoa melhor, né. Então, e aqui, Camila, vamos pegar, assim, um exemplo bem conhecido, né, temos, eu acredito que muitos conhecem de Santo Agostinho, é um depravado, ou um São Francisco da vida, né, só festas e tudo mais, né. Mas eles foram passando nesse processo de não deixa de ser, né, processo de conversão, processo de amadurecimento, ele é constantemente um processo de conversão para nós, eles se tornaram esses grandes santos conhecidos não só no ambiente católico, mas conhecido por cristãos e não cristãos, né. Quer seja pelos seus escritos, quer seja pelos seus testemunhos de vida. Bueno, e no que eu vou estar também aqui me baseando, né, que eu falei lá no comecinho, vou estar aí usando a logoterapia. E por quê? Nós vamos trazendo alguns pontos aqui que são bem importantes para o amadurecimento, né. E eu gostaria primeiramente de falar o que a logoterapia não é, né, a logoterapia ela não é uma religião, a dimensão espiritual, religião e dimensão espiritual não é a mesma coisa, né. Ela é uma teoria que reconhece essa transcendência também para a dimensão da espiritualidade, da religiosidade, mas a dimensão espiritual, a dimensão noética, ela não se restringe só a isso. Mitos, que é uma teoria cristã religiosa, logo, né, eu já falei, ela tem uma visão antropológica de pessoa, ela não tem uma visão, ela não busca desenvolver uma teologia, que é uma teoria também conservadora. Não, gente, ela não faz posicionamento políticos, assim, nesse sentido. É uma psicologia logo, né, psicologia de direita. Não, também isso não foi o intuito de Franco, que não é reconhecida, que não é ciência. Bah,
Frankl, ele foi professor honoris causa de algumas faculdades, né, que surgiu nos campos de concentração, né. Frankl, ele passou por 4 campos de concentração. Não, ele já havia isso desenvolvendo isso muito antes, né, de estar tanto quando ele foi para o campo de concentração, já tinha um manuscrito de um dos livros dele, né, já estava ali feito, o qual ele perdeu, né, durante ali os campos de concentração, depois ele reescreveu. E quem é o Frankl? Ele, né, quem é a logoterapia? A logoterapia foi criada por Viktor Emil Frankl, ele viveu de 1905 até 1997, psiquiatra, neurologista, filósofo, psicólogo, né, que eu coloco psicólogo porque na fase ali de Frankl é contemporâneo de Freud, e não existia a faculdade de psicologia, né, mas eles desenvolveram abordagens psicológicas, né. Bueno, vamos pular essa questão toda que eu tinha colocado. Por que eu tô trazendo? Que é muito importante. O Otávio também falou isso, tá permeado ali nas falas do Otávio, na que eu trouxe também. Mas vamos dar uma olhada aqui para a visão de pessoa, como compreendemos a visão de pessoa. E Frankl, ele também vai se basear muito em São Tomás, né? Ou melhor, mais que muito, ele também se baseia em São Tomás, na Unitas Multiplex, né? Essa unidade, apesar da diversidade, né? Ele vai compreender o homem como um ser que ele é bio, e o Otávio, ele falou lá, lembra das almas? A gente poderia fazer um paralelo aqui, mas não vou me estender muito, né? Mas ele compreende o homem como um ser bio, psíquico e espiritual. Então, o ser humano que tem essa dimensão biológica, tem essa dimensão psicológica e espiritual. Ele compreende o homem também como um ser livre e responsável. Se a gente não fosse livre e responsável, essa questão a gente fala de, né, buscar o sentido, viver uma vida íntegra, buscar o amadurecimento, não seria possível se o homem não fosse um ser livre e responsável. Ele é capaz de se autotranscendência e autodistanciamento, sair de si no sentido ir para além, né, em encontro de algo, de alguém, se empenhar em um empreendimento, em um trabalho, na doação, enfim, né, não dedicar-se a algo diferente de si, vamos dizer assim. E desse autodistanciamento, né, que a gente falava, lembra lá do sentido, né, do órgão do sentido, a consciência, que é a consciência, né, e ela ajuda muito a gente a refletir, por exemplo, nas nossas próprias ações. Normalmente a gente consegue fazer isso depois de já ter agido, quando os ânimos já se acalmaram, e aí fala, putz, nossa, ali agi bem, tal, que legal, foi bom. Poxa, ali eu pisei na bola, né? E, enfim, falhei, tenho que pedir perdão pra Beltrana, pra Ciclano, não foi legal, né? Então, esse autodistanciamento, onde eu faço essa própria, vamos por avaliação, eu consigo olhar para aquela realidade sem tanta afetação. E claro, né, é aquele ser que busca o sentido. E é o tripé conceitual, né, o tripé conceitual, os conceitos fundamentais aqui da logoterapia. E eu gostaria de entrar ele porque esses conceitos, eles são fundamentais para o nosso amadurecimento e, consequentemente, para a vivência da nossa missão. Então, ó, palavrinha-chave aqui, guarde contigo, anote aí, escreva nos comentários. Amadurecimento é processo. Amadurecimento igual processo, escreva aí. Né? Então, nós vamos lá. Tripé conceitual: liberdade, vontade, sentido da vida. Voltou com, né, usando bastante aqui também o dicionário de logoterapia, este aqui, né? Que esse aqui é a versão em português dele. Bora, vamos lá. Então, como ele define a liberdade, né? A liberdade humana é aquela faculdade do ser humano que determinar seus próprios atos, né? E juntamente com a espiritualidade e a responsabilidade, ela é um elemento constitutivo da existência humana. Ou seja, a liberdade, ela é ontológica, ela pertence à essência do ser, transcendendo a toda necessidade. A necessidade e a liberdade não estão no mesmo plano. Isso é bem importante, né? E assim, quando a gente fala ontologicamente, é aquilo que é pertencente ao próprio ser. É uma liberdade, né? O homem, ele pode determinar os seus próprios atos.
E aqui o Otávio também falou, né, quando falava ali dos desejos, da vontade compulsível, né, daquele os nossos desejos. O cachorrinho lá, ele tem tá com fome, ele tá com fome, ele não consegue falar: "Espera aí, eu não vou comer para deixar meu filhotinho pra deixar outro cachorro comer", nesse sentido, né. Ele vai lá e come. Se eles estão num período reprodutivo, eles vão lá e querem reproduzir. O ser humano fala: "Não, espera aí, eu estou com fome, mas eu vou doar o meu prato, vou fazer aqui um jejum, por exemplo, né, e aí para reparação aqui, né, buscando, por exemplo, consolar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso somente o homem pode fazer, um animal não pode fazer isso, né. E o Franco, ele vai falar que há uma liberdade de e uma liberdade para, né. O homem, ele tem liberdade de ser assim sobre a sua própria facticidade. A liberdade de trata-se de uma liberdade condicionada frente aos instintos, frente à herança e frente ao meio ambiente. Então, assim, eu tenho liberdade de se escolho, né, vou, faço aquilo, faço aquele outro, né, mas essa liberdade ela tá condicionada pelas minhas limitações. Mas ele fala assim, mas a liberdade ela não tá condicionada no sentido de que eu posso escolher o modo como eu me coloco diante daquela situação, né, e isso ele fala desse aspecto incondicional da nossa liberdade. Bueno, aqui eu e na vontade de sentido, né, que eu falei para vocês que esses 2 livros aqui, primeiro estou usando majoritariamente para essas lives, ele tem uma frase que eu gosto bastante, ele diz assim, né: "O homem não é livre de suas consciências, livre de", né, eu não sou livre, eu posso até pintar o meu cabelo, mas eu não sou loira, né, vamos supor que eu pinte ele, né, depois eu pergunto. Eh, tá bom. Eh Então, eu não sou livre de ter nascido em outro país, eu não sou livre de não ser filha dos meus pais, enfim, que é, né, mas essa parte essas contingências eu não sou livre de, mas sim, eu sou livre para tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as condições que se apresente a ele. E é muito interessante, né, eu até que ele fala no Em Busca de Sentido. Se você não conhece esse livro, eu super recomendo, mas eu também não sei se eu vou achar aqui de bate-pronto, mas ele nesse livro aqui, O Sofrimento Humano, ele traz isso que vamos supor, diante de uma mesma circunstância, pessoas elas escolheram, eh, ali por atitudes e por se tornarem pessoas diferentes. Aqui, eu não lembro qual é realmente a palavra, me vem imbecil, mas não era essa palavra que o Frankl ele fala, mas ele fala assim como uns se tornaram, eh, figuras, vamos dizer assim, ignominiosas, enfim, aqui ó, achei, oh beleza, né, neles era possível ver o poder da decisão, ou seja, nessa liberdade a gente pode observar, o nosso poder de decisão, né, lembra o que que é a liberdade? Faculdade humana de determinar os próprios atos. Então, ele fala: "Neles era possível ver o poder de decisão do espiritual", né, ele fala dessa liberdade, ele tá nessa dimensão espiritual do homem. Decisão espiritual, enquanto se deixava transformar num patife, o outro, ele tornava-se um santo. Ele traz muito nessa reflexão quando ele fala da sua experiência nos campos de concentração. Como as nossas decisões e gente, pare e pense nas decisões que você está tomando neste momento. Ela está fazendo você se tornar um patife ou está fazendo você se tornar uma pessoa santa? "Ai, Camila, eu não sou católica, não me interessa". O que que a gente está falando? O que que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa é uma pessoa que ela deixou um legado. É uma pessoa que ela deixou uma pessoa íntegra com ela mesma, uma pessoa coerente,
quer tu goste ou quer não tu goste, ela foi significativa para de um modo positivo para aquela sociedade, para aquelas pessoas. Hum. Então, e é isso, é uma pessoa repleta de valores, sentido. Então, faço novamente a pergunta: suas decisões está fazendo você se tornar uma pessoa um patife, uma pessoa santa? Em outro modo de fazer essa mesma pergunta, e as tuas decisões está te propiciando um desenvolvimento, um amadurecimento, uma vida com sentido, uma vida coerente, íntegra, ou tu estás as tuas decisões está te autodestruindo? Porque aquilo que não coopera para tua edificação, coopera para tua destruição. Isso é simples. Então tá, um do conceito que a gente discorreu aqui foi a liberdade de vontade. Qual é o próximo conceito fundamental da logoterapia? A vontade de sentido. E a vontade de sentido, eu posso falar que se a gente fosse falar de motivação, eu ia falar de vontade de sentido. É a teoria motivacional frankliana. Ele fala que essa capacidade, característica do ser humano de encontrar sentido, não apenas no que é, mas também no que pode ser. E por que que vem justamente essa a vontade de sentido, ela faz, né, é o fundamento ali da teoria da motivacional frankliana, porque ele fala e assim, na logoterapia, né, eh, diferente de outras abordagens, nós não vamos buscar que você esteja bem, que você esteja tranquilo, assim, no sentido de numa homeostase, ou seja, no equilíbrio. Você, né, você tá tudo zen agora. Não, a gente fala, Franca fala, é importante ter uma atenção, né, entre aquilo que eu estou e aquilo que eu possa vir a ser, entre como eu sou uma profissional eu hoje e a profissional que eu possa vir a ser, a cristã que eu sou hoje, a cristã que serei, a noiva que eu sou hoje, né, da noiva que eu serei, né, da esposa que eu serei, da pessoa que eu sou hoje, da filha que eu sou hoje, da irmã que eu sou hoje, para filha e para irmã que eu posso vir a ser. Ou seja, a vontade de sentido, ela nos tira de toda e qualquer zona de conforto. Tira tira-nos de toda a apatia. Ela nos instiga a cada dia mais buscarmos ser aquilo que somos chamados a ser, desenvolver a nossa missão, a amadurecermos, a buscar o sentido, a viver coerentemente com o sentido. A vontade de sentido, ela nos instala na realidade e fala assim: "Cara, eu tô assim, mas eu posso melhorar. Eu posso vir a ser uma pessoa melhor. Ai, Camila, eu sou uma boa pessoa. É, eu também, como você, eu não matei ninguém. Contudo, nós só isso a gente tá sendo uma pessoa boa, mas a gente não tá sendo uma pessoa edificante, nós não estamos sendo santos, nós estamos simplesmente sendo boas, sendo mais um. Você pode vir a deixar um legado irrepetível. Tu tem uma missão, tu tem um desafio, tu tem uma vida que só tu vai viver, que só tu uma missão que é só tua. Independente de quanto tempo você viva, né. Então, é muito instigante, né, essa vontade de sentido, né, essa necessidade, né, da gente sempre se aperfeiçoar, sempre amadurecer, buscar sempre nos desenvolvermos, né. E aí, como falamos, a gente já tem aqui várias lives falamos, eu já falei aqui nessa mesma também, a questão do sentido, né, do sentido para a vida, né. Quando o homem lhe responde, e aqui você pode ver como as coisas vão se amarrando. Quando o homem, através da sua liberdade, ele responde com responsabilidade às questões existenciais que a vida mesmo lhe apresenta. Esse judeu, consequentemente, ele cumpre o sentido da sua vida e realiza a si mesmo como homem. Porque o sentido, né, lembra, é aquilo que faz a vida valer a pena. Recordando lá a definição de sentido, né, é o que se oculta numa situação concreta, enfrentada por uma pessoa concreta, não é lá o ET de Varginha, é você na tua realidade, concretude daquilo que você tu tá vivendo, né. O sentido, portanto, é sempre um sentido potencial, e aqui a gente poderia também ali vir a ser, né, e aí a vontade de sentido, olha como uma coisa tá
interligada com a outra. Isso é que necessita ser atualizado pela pessoa em questão, a qual se sente convidada a escutar o chamamento da situação que a defronta. Tô passando por uma necessidade, sei lá, tô precisando, desenvolver mais profissionalmente, tô precisando, né, sei lá, tem uma pessoa na minha família, na minha casa que está doente, ou seja, tudo isso são questionamentos que a própria vida, a existência, os fatos, as pessoas vão nos questionando. Nós precisamos deixar-nos ser interpelados, né? A nossa consciência vai nos questionando também. O sentido é assim o valor encarnado, né? Concreto, sendo desta forma concreto, único e singular em cada situação, alcançando-se através de um processo de busca. Singular porque ele é teu, eu não posso te dar. Na terapia, eu não posso falar assim: o sentido da tua vida é tal. Não, isso é um processo que você precisa conhecer, que você precisa amadurecer e descobrir. E a descoberta do sentido, o papel, né? E aí as situações que nós enfrentamos, realidades que nós enfrentamos, elas nos ajudam a descobrir também os valores, né? Os valores de atitude, aquilo que eu faço, né? De criação, né, de atitude melhor, né, de criação, aquilo que eu faço, né, na entrega que eu tenho para com o outro, e também, né, na minha doação, e como eu me coloco, né, lembro liberdade, como eu me coloco, né, nessas situações aí de enfrentamento, quer seja mais aprazíveis ou de maior sofrimento, né. E, né, vamos recordando aqui, eu vou também como encerramento, eu vou estar recordando algumas, conceitos, enfim, coisas que eu fui falando, né, diferenciando sentido, propósito e significado. Por exemplo, eu como psicoterapeuta, né, o sentido, ele dá essa direção, essa meta última, mas também concreta de cada, situação. Então esse chamamento com a qual a vida me interpela, seja por meio de alguém, de algo, circunstância, ou seja, eu como psicoterapeuta, chamar, né, o sentido que né, que eu partilho com vocês, né, de colaborar com as pessoas para que elas tenham, né, uma vida plena, que eu possa ajudá-las nesse processo de amadurecimento. Isso traz sentido à minha a vida me questiona, né, através da minha atuação profissional, né, eu encontro na minha atuação este sentido. Propósito, ser objetiva, né, lembra? Concreto. E a missão é um objetivo específico que a pessoa se propõe a realizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o propósito de chegar a atender até tantos pacientes até o fim do ano, ter ali né, estar mais, por exemplo, progredindo mais profissionalmente, enfim. O significado, ou seja, a interpretação, lembra? O sentido eu encontro, eu descubro, né? Aí o propósito e o significado eu os crio. É uma criação mais humana. Então, a interpretação pessoal e subjetiva das experiências, ou seja, eu busco estudar todos os dias para me desenvolver melhor os meus atendimentos, ser uma boa terapeuta. Ou seja, eu tô dando significado para os meus estudos. Então, ali eu criei. Mas vamos lá. Então, nós falamos de amadurecimento, liberdade de vontade, vontade de sentido e sentido para a vida. E tá, nós precisamos a missão de vida. O que é missão? Novamente, é bem importante nós deixarmos claro os conceitos para a gente ir trilhando aí o caminho junto. A missão, ela é aquela tarefa que consiste em encontrar o caminho para o sentido, com tudo o que este tem de singular e peculiar. Isso significa que a missão não é uma reflexão, mas uma ação. Até agora a gente falou muito em reflexões, em ponderações. Aqui nós estamos colocando agora as coisas em prática, ou seja, é uma ação que tem um duplo caráter específico. Em primeiro lugar, varia de pessoa para pessoa, e em segundo lugar, muda de situação de uma situação para cada situação, né, dado o caráter irrepetível de cada uma delas. E aí, como descobrir a minha missão? E aí, gente, é muito importante, né, que nós vivamos nosso processo de autoconhecimento.
não se desenvolve, não realiza a sua missão quem não se conhece. Então quem é você? Qual é a sua história? Quais são suas habilidades? Quais são os seus pontos de vulnerabilidade? Gente, ainda provavelmente dê tempo de você se inscrever aqui no nossa, né, na primeira turma, né, da Escola de Formação Amorintos. Faça esse processo, né, a gente vai estar lá desenvolvendo a autobiografia, isso vai ajudar muito a responder, a trazer mais, você ter mais ali na ponta essas respostas dessas perguntas. Quais são os, e aí eu falo também, né, qual é a sua realidade? Onde eu estou aqui? Em Curitiba, moro em tal bairro, enfim, estou no Brasil. Ou seja, qual é a sua realidade? Onde você vive? Com quem você vive? Qual é a sua rua, bairro, cidade, país que você habita? Sempre veio aí? Não, você já mudou? Ou seja, qual é a sua realidade? E assim, ai Camila, eu quero descobrir, né? Às vezes vem isso muito também, pessoas perguntando, ai, qual que é a vontade de Deus para mim? Depois assim, quais são suas obrigações, suas responsabilidades? Tenha isso muito claro para ti. Não vamos florear. Ai, a minha missão é dar a volta ao mundo. A minha missão é fazer obras de caridade lá na África, lá no Haiti, na Amazônia. Se você mora na Amazônia, na Amazônia. Assim, você pode ter essa missão, mas a tua missão começa no teu quarto. Isso é. E a gente fala muito, ai, Camila, de volta esse clichê. Sim, mas é um clichê muito real. Comece você sendo uma pessoa melhor, fazendo as coisas melhor ali no seu entorno, onde você está habitando, né? Quais são suas obrigações, suas responsabilidades? Quais são suas metas? Qual o legado que você pretende deixar para a posteridade? Assim como o sentido ele não é criado, mas descoberto, né, encontrado, a missão é o caminho para a gente encontrar esse sentido, ou seja, essa busca ativa, concreta, é colocar a ação. A gente está falando bastante reflexão, agora a gente vai, estamos partindo aí para ação. Por isso a gente precisa estar, né, e essas perguntas, a gente está instalado na nossa realidade, temos o propósito de buscar cumprir com esmero as nossas responsabilidades, né, de cultivarmos a ordem em nosso entorno. É, enfim, eh, então toda a dinamicidade da missão promove isso de colocar em ação, né, ela promove um amadurecimento, e o amadurecimento ele mantém também essa missão, então eles são interdependentes. E vamos aplicando isso na vida diária, que já indo para o final, né, terminando, enfim, a primeira coisa que eu falo: "Cara, antes de tudo, vamos começar com o basal. Primeira coisa, ordene tua vida. É importantíssimo. Quem não tem uma rotina não progride. Então, procure ter uma rotina. Coloque, tem coisas na nossa rotina que são importantes, que nem elementos de higiene do sono, cuidar do seu sono, atividade física, né, cuidado com a sua saúde. Às vezes chegam pessoas para nós com quadros de sofrimento que às vezes ela, não é psíquico, mas aquilo tem uma causa ali, não é só psíquico, mas tem uma causa também biológica. Então, né, vamos cuidar aí da saúde. Algo muito importante que eu lembrei e coloquei agora, né, desenvolva, né, com o seu terapeuta, com mais uma pessoa, alguém que possa te acompanhar, precisa de mais alguém para te acompanhar, o projeto, o programa de vida pessoal, isso é bem importante, né, e busque viver a tua vida, um vai ajudar o outro, aí preciso disso, projeto para isso, ver de modo integral, né, com coerência de vida, ordene a sua vida, né, o que vem por primeiro, segundo, terceiro, enfim, qual é a ordem da sua vida? Quais são os seus valores? E viva de modo coerente a isso, né? Tenha claro suas obrigações e suas responsabilidades. E aqui eu bato muito no teu pé. É, qual é o seu papel, né? É que eu sou filha, sou noiva, sou irmã, sou profissional, enfim, qual é o meu papel nesse contexto? O que é meu, o que é do outro? E às vezes a gente precisa também para esse desenvolvimento desenvolver também às vezes um distanciamento saudável, né? E principalmente uma coisa aqui que a nossa geração tem muita dificuldade, assuma as consequências dos seus atos, né? E outras coisas bem aqui, tenha momentos de reflexão, tenha momentos de silêncio, de meditação, né, faça 2 pausas pelo menos no dia, uma de manhã, não precisa ser pausa, assim, de 1 hora, não, para ali 10 minutos, 5 minutos de manhã e de tarde, e assim,
"Ai, que eu vou fazer?". Nada, você vai ficar quieto, você vai contemplar o seu entorno ali, né. Escrever também é um ato que ajuda muito, né. Tem o seu diário, você vai fazendo reflexões, aquilo que você vai percebendo, também pode desenvolver você percebe que você se cobra muito, você tem muito ansioso, enfim, um diário da gratidão pode ser algo que pode ajudar bastante, o exame de consciência, enfim. Leituras também que instiguem a reflexão, que abram possibilidades, então biografias pode ser bem interessante, né, de pessoas que você olha com admiração para elas, né. Também leituras aí, né, espirituais, de estudo, profissionais, enfim. E desafios muito comuns, né, que todas as pessoas enfrentam. Ah, dúvida, medo, distrações, acho que não vai dar conta, o que que eu falo, né. Aquilo que você sabe que precisa fazer e que é bom, você faça e busque fazer da melhor forma. Mesmo que estando com medo, mesmo achando que você não dá conta, faça. Tua responsabilidade, vai e faça. Aquilo que você sabe que é bom pra ti, né, um tratamento, "Ah, mas eu não tô vendo efeito", continue, você sabe que aquilo é bom, então siga, mesmo que naquele momento, você sinta medo e que não veja os resultados tão de pronto e imediato, né. Coloque metas e as vivas, e aqui eu faço, né, um convite, não saia dessa live sem colocar algumas metas pra ti, ou uma meta, um propósito, não, eu quero, né, desenvolver, né, eu quero coloque os meios, eu vou buscar tal coisa. E a importância da gente viver, né, pra gente ser coerente, algo que nos ajuda é ter uma comunidade que nos também pense do mesmo modo, então, ou seja, busque, né, amizades que vão de acordo com seus valores, com seus objetivos, né. Isso é bem importante e quiçá também esteja aí nos acompanhando, acompanhando a comunidade Amorintos aqui neste seu processo de amadurecimento, né. Então é assim, amadurecimento é um processo e a missão é a gente colocar em ação. Ambos eles se correlacionam, são interdependentes e não um A, de fato, não existe sem um outro. É isso, gente, hoje alonguei um pouquinho mais, me empolguei, o Otávio já tá aqui: calma, gente, calma, terminei, acabou. Então, se tiver alguma dúvida, alguma teve algum insight, pode jogar aí, né, mande comentários. Lembrando, né, se decidiu a começar a terapia, bora, faz com a gente. Decidiu fazer autobiografia, entre pra nossa turma, e assim nós vamos. Mas é isso, gente, muito obrigado, obrigado pela paciência, obrigado por ter nos acompanhado, né, nessa série. Se você não viu, né, os episódios anterior, assista, né, vale muito a pena. Até mais, gente. Tchau, tchau.